Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ao celebrarmos hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão, não estamos celebrando apenas um dia de festa a qual a igreja de São João de Latrão foi dedicada. Não. Estamos celebrando justamente os 3 fundamentos da igreja, ou as 3 coisas que a igreja é guardiã. Ouvimos no Evangelho, Jesus vai ao templo, encontra ali os cambistas e começa a destruir todas as coisas. E tem uma passagem muito clara que representa o que a igreja guarda. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz. Por que a igreja? Ela é, antes de tudo, guardiã da palavra de Deus, guardiã da Sagrada Escritura. Deus assim a quis, para que, como fizeram os discípulos, todos os povos, nos séculos que se seguiram, pudessem também dizer a mesma coisa. Os discípulos lembraram, mais tarde, o que a Escritura diz. Esta é a primeira missão da igreja, guardar a palavra de Deus para nos recordar o que ela diz. Segunda coisa a qual a igreja também é guardiã. Termina o Evangelho dizendo: quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura
e na palavra dele. A igreja é, antes de tudo, guardiã da palavra de Deus, para que a igreja nos recorde nas homilias, nos retiros, nos escritos, nas encíclicas, nos encontros, tudo que parte da palavra de Deus, o que diz a Sagrada Escritura. Mas também, como nós acabamos de ouvir, ela é guardiã também da tradição do cristianismo. É ela que guarda tudo aquilo que foi dito, mas não foi escrito. Não está escrito em nenhum lugar o governo da igreja como deve ser. Mas a tradição traz. Não traz em nenhum lugar que é de Roma que o Papa governa, mas na tradição está. Não está escrito em nenhum lugar que o padre não deve se casar, mas na tradição está. Não está escrito em nenhum lugar que nós devemos fazer ou não devemos fazer tantas e tantas coisas, mas na tradição está. Por quê? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura. Triste daqueles que só têm a Escritura. A Escritura nasce do que Jesus disse e depois é escrito, mas não é escrito tudo. O próprio evangelista São João vai dizer que se escrevesse tudo que Jesus tinha dito, não caberia nos livros do mundo inteiro. A igreja guarda tudo aquilo que Jesus disse, que os primeiros cristãos disseram, mas que não foi escrito na Sagrada Escritura. Isso tem um nome: tradição. Mas por que também hoje é um dia tão importante em que a igreja se veste com roupas festivas, se canta a glória e se vive este dia como uma grande festa? Porque também celebramos o dia em que se dedica à igreja do Papa. E o que tem a ver isso, padre? Porque a igreja também guarda o magistério. O que é o magistério? É tudo aquilo que foi deixado para nós como normas, regras, para que não vivêssemos como numa anarquia, para que não vivêssemos como se não tivéssemos ordens e leis. O que o Sagrado Magistério faz, a partir de Pedro e dos seus sucessores, tem a importância do dia de hoje, porque é de lá, da Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma, a Catedral do Papa, que o Papa guarda tudo aquilo que em relação de fé, moral, escritura, tradição, transmite no passar dos anos. Hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas se levantam para trabalhar de graça para o diabo, jogando pedras nas vidraças da igreja pelo lado de dentro. Não é hora de dividir o cristão, principalmente no Brasil. Em tudo que estamos vivendo, os cristãos deveriam estar ainda mais unidos e não divididos. Não foi agora que dividiu, mas o que estamos vivendo no cenário real do nosso tempo, infelizmente, faz com que opiniões diversas da mesma coisa dividam pessoas que deveriam caminhar na mesma direção.
Por isso, marque este dia, 9 de novembro de 2022, e tenha claro a missão da igreja, que Jesus a fundou e a quis guardar tudo aquilo que está escrito para que a igreja ao longo dos séculos nos recorde. Guardar tudo aquilo que foi dito e vivido, mas não foi escrito. Mas a igreja guarda a tradição. E principalmente nesses tempos, guardar o que oficialmente a igreja diz. Papa, bispos, padres, em comunhão. Não é a minha opinião que vale, é a opinião da igreja que vale. Não é a opinião daquele ou daquele que vale, é a opinião da igreja que vale. Mesmo que nós, padres, bispos e papa, tenhamos a nossa opinião, não fique com a nossa opinião, fique com a opinião da igreja, que guarda a Escritura, a tradição e o magistério. Aí sim, nós vamos viver o que ouvimos na primeira leitura. Este rio que vai nos alimentando, matando a nossa sede e principalmente frutificando em dons e graças. Não é hora de dividir a igreja. Não é hora de jogar pedra do lado de dentro, na nossa própria vidraça. É hora de, com os 2 pés no chão, o olhar no céu, os ouvidos atentos aos jornais, mas o coração batendo junto com a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor também